A gente vai falar sobre um tema super atual, muito importante para os povos mais vulneráveis que a gente tem no Brasil, que são os povos indígenas. É, O tema da nossa web palestra de hoje vai ser Saúde Mental Indígena, uma perspectiva a partir dos novos manuais do Ministério da Saúde. É, Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ao longo da palestra, basta colocar aqui na caixa de bate-papo, que ao final a gente responde e pode trocar uma ideia sobre isso. Então vamos lá. Os objetivos dessa web palestra são apresentar os manuais do Ministério da Saúde, são manuais super recentes que foram lançados no mês passado sobre saúde mental nos povos indígenas. E aí é importante ter uma visão sobre eles, ressaltar os pontos principais e analisar a aplicabilidade deles no cotidiano. São importantes ferramentas, importantes materiais que podem ser utilizados pelas equipes de saúde indígena no Brasil. E eu acho que vem a responder uma das maiores necessidades que se tem dos povos indígenas na atualidade, que é a questão da saúde mental. Esses são os manuais, eu printei aqui a carinha deles para que todos possam ver, né? Então são 6 manuais que foram lançados conjuntamente, né? Um mais geral, que é esse aqui de atenção psicossocial aos povos indígenas. Ele é um compilado mais geral sobre a atenção psicossocial, sobre a saúde mental dos povos indígenas. Tem alguns que são focados em investigação e vigilância, que são esses, né, sobre violência, sobre uso de medicamentos, sobre suicídio e sobre álcool. E tem um que é muito interessante, que é a estratégia de prevenção ao suicídio em povos indígenas. Então, são manuais que hoje podem ser utilizados, devem ser utilizados pelas equipes e são muito importantes e contém muita coisa também que pode ser utilizado para acompanhamento, né, de qualquer pessoa na atenção primária em termos de saúde mental, em termos né, de saúde mental na atenção primária. Esses manuais, eles trabalham muito a questão da investigação e da vigilância, então eles, na verdade, implantam um sistema que dá mais luz e olhar para as questões de vigilância em saúde mental, no sentido de construção de fluxos, de ter mais confiabilidade nas informações, de implantar novas fichas de notificação, novas e reimplantações de fichas de notificações já existentes, avanço em algumas definições de caso e trabalham a organização da rede de cuidado para lidar com esses problemas. E aí a gente tem principalmente os 4 problemas que são focados nesses manuais, que é a questão do suicídio, que é um dos grandes problemas hoje de saúde pública nos povos indígenas, o álcool, que é outro dos grandes problemas de saúde pública nos povos indígenas, a questão da violência e o uso de psicotrópicos. Os manuais eles começam fazendo uma análise assim, das dificuldades das equipes multiprofissionais de saúde indígena no que tange a saúde mental. Na verdade, essas são dificuldades que praticamente todas as equipes de saúde de atenção primária têm, né? Muitos de nós da atenção primária não nos sentimos aptos a lidar com problemas de saúde mental, né? E muitas vezes nós atribuímos esse cuidado
exclusivamente as equipes de saúde mental, quando na verdade as equipes de atenção primária são fundamentais no acompanhamento, no cuidado das pessoas com saúde, com problemas relacionados à saúde mental. Então não é uma atribuição exclusiva das equipes de saúde mental, mas muitas vezes a gente acaba atribuindo. E por causa disso a gente encaminha muito, né? A gente encaminha muitos casos de saúde mental, de problemas com pessoas com transtorno mental, e aí causa uma dificuldade de acesso aos serviços especializados em saúde mental que deveriam atender os casos mais graves. E aí contribuindo para dificuldades na rede de cuidado como um todo. Muitas vezes, então, as equipes multiprofissionais de saúde indígena não entram em contato com os problemas mentais, quando na verdade deveria ser uma coisa do cotidiano das equipes. Muitas vezes há concepções equivocadas sobre situações de sofrimento psíquico, né, relacionada à questão de violência. Muitos usuários que têm problemas mentais, a gente pensa que eles podem ser violentos, quando na verdade já se sabe que muitos poucos pacientes que têm problemas, transtornos mentais graves, inclusive, são violentos na realidade. A gente entende muitas vezes que esses pacientes precisam de necessidades em ambientes especiais, e o que contribuiu muito para a questão da institucionalização, né, dos hospitais psiquiátricos, que hoje a gente já trabalhou muito na desinstitucionalização, mas que corre o risco, está correndo o risco atual de voltar a ter uma concepção voltada para a institucionalização. Então, na verdade, as pessoas que têm transtornos mentais ou que sofrem de alguma forma com sofrimento psíquico, não necessariamente devem ter ambientes especiais para isso. Na verdade, idealmente, elas devem estar inseridas na sociedade e serem encaradas como pessoas que têm necessidades especiais e não necessidades de ambientes especiais, né? E também não só o atendimento por especialistas, embora muitas vezes a gente precise de especialistas para fazer o atendimento, na maioria dos casos a gente não precisa de especialistas, então a equipe multiprofissional de saúde indígena pode dar conta de atender essas pessoas, esses indígenas que estão apresentando sofrimento psíquico. O vínculo e a longitudinalidade, que são atributos da atenção primária, que são características da atenção primária, já são muito importantes para esse atendimento em saúde mental. Muitas vezes, inclusive no manual, se fala, né, que alguns profissionais pensam estar fazendo o papel de psicólogo quando atende pessoas com transtornos mentais, com sofrimento psíquico, quando na verdade é atribuição de todos os profissionais lidar com pessoas com esses problemas, né? É claro que a gente tem as especificidades profissionais, mas se a gente for pensar que toda vez que a gente precisa fazer escuta qualificada, atuar né, com a perspectiva do vínculo, da longitudinalidade, a gente está fazendo o papel de psicólogo, a gente vai deixar a desejar no acompanhamento da maioria das pessoas que tem transtorno mental ou sofrimento psíquico. E também a gente não tem na rede de saúde, a gente deveria ter, mas a gente não tem, profissionais da psicologia suficientes para atender todo mundo que tem um sofrimento psíquico, né? Então, não adianta a gente encaminhar todo mundo para fazer psicoterapia, né? Enfim,
É uma discussão longa, uma discussão importante, essa discussão da psicologia, mas definitivamente quando a gente faz escuta qualificada e dá uma atenção especial à saúde mental, a gente não está fazendo o papel de psicólogo, a gente está fazendo o papel de profissional de saúde, de modo geral. E a necessidade de rede, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de formação de redes e compartilhamento das responsabilidades, né? Na maioria das vezes as unidades trabalham isoladamente, sem uma perspectiva de redes e sem uma perspectiva do compartilhamento dessas responsabilidades. Se a gente for perguntar para os profissionais da atenção primária de quem é a responsabilidade pelo cuidado às pessoas com transtorno mental, muitas vezes vão referir o CAPES, ou uma unidade especializada, uma equipe especializada, quando na verdade essa responsabilidade é também e sempre da equipe multiprofissional de saúde indígena. Então, a gente na atenção primária, a gente precisa, mesmo quando encaminha, faz a coordenação do cuidado, a gente precisa acompanhar e continuar fazendo a coordenação do cuidado, que é um dos atributos especiais da atenção primária, essenciais da atenção primária. Enfim. Mas a gente tem profissionais de referência no subsistema de atenção à saúde indígena. Então, na divisão de atenção à saúde indígena, DIASE, né, a gente tem a referência técnica em saúde mental, né, que é uma pessoa geralmente especialista da área psi, e que dá um suporte técnico às questões de saúde mental no âmbito dos distritos sanitários especiais indígenas. Nos polos bases, a gente tem alguns profissionais que têm essa característica de trabalhar com o campo da saúde mental. Idealmente, todos os profissionais devem ter essa incumbência, mas em alguns polos bases a gente tem assistentes sociais, alguns a gente tem profissionais da psicologia, da antropologia, o que pode ajudar muito, né? Na CASAI também a gente deve ter profissionais especialistas e profissionais de referência que podem dar esse suporte para as equipes também na perspectiva do apoio. E quando a gente fala de saúde mental na população indígena, é fundamental a gente ter a participação comunitária. E isso os manuais enfatizam muito, né? Que a gente precisa de participação da comunidade. A gente precisa fazer parcerias junto com as lideranças, a gente precisa discutir os problemas de saúde mental com as famílias, com as pessoas, com as lideranças, com a comunidade, mas é claro, respeitando o sigilo, respeitando as especificidades, a cultura dos povos. A gente não pode sair atropelando e falando tudo para todo mundo. A gente tem que ter muito cuidado, às vezes, de envolvimento, mas é fundamental a gente eleger algumas parcerias, né, nos povos indígenas, porque cada povo é diferente um do outro e tem uma forma de lidar diferente. E a gente tem que ter na nossa mente que eles já têm uma forma de lidar com problemas de saúde mental. E que muitas vezes é a gente que deve aprender a lidar com isso, né? Mas, enfim, quando a gente vai implantar alguma ação comunitária de saúde mental, é fundamental que a gente não implante de cima para baixo, que a gente, na perspectiva do trabalhador, da equipe, é fundamental que as comunidades, as aldeias, as pessoas que vivem o cotidiano dos povos indígenas participem dessa implantação e sejam protagonistas dessa implantação. A gente não consegue, por exemplo, diminuir o consumo do álcool nas populações indígenas sem o envolvimento dos povos para formular as políticas, para formular as ações que vão ser implantadas em cada povo,
até porque tem povos em que a gente tem problemas mais graves relacionados ao alcoolismo, por exemplo, e tem povos em que a gente tem pouco problema relacionado a isso, né? Enfim. E nas elaborações dos projetos terapêuticos singulares, né? Os manuais, eles trazem os projetos terapêuticos singulares também na sua composição para lidar com os problemas de saúde mental. Então, essa elaboração dos projetos terapêuticos, elas também devem ter participação dos próprios usuários, dos próprios indígenas que estão envolvidos nos problemas, né, e que podem ajudar a gente no sentido de tornar esses projetos muito mais aplicáveis ao cotidiano. Né? Então, essa é uma questão muito importante, a participação comunitária. A gente tem alguns pontos da RAPS, né, da Rede de Atenção Psicossocial, específicos para os povos indígenas e outros que são mais gerais, né? Então a gente tem as equipes multiprofissionais, multidisciplinares ou multiprofissionais de saúde indígena, que devem ser pontos da RAPS também, né? Não os pontos da RAPS, elas começam na atenção primária. A gente tem equipes de referência no âmbito do DICEI, né, referência em saúde mental, que devem dar suporte a essas equipes multidisciplinares. A gente tem o responsável técnico, a referência técnica em saúde mental do DICEI, e a gente tem outras unidades que são importantes e que volta e meia a gente fica sabendo de problemas relacionados à discriminação, do atendimento e, por exemplo, nos CAPs, que são CAPs gerais voltados aos transtornos mentais, as pessoas com transtornos mentais e os leitos de saúde mental nos hospitais gerais. Esse é um problema grave e geral do sistema de saúde que a gente enfrenta, que é a discriminação dos povos indígenas dentro das unidades gerais, municipais, estaduais, e que eu acho que a gente precisa superar, né, em curto prazo essa perspectiva discriminatória. E a gente deve atuar junto às equipes com suporte técnico e pedagógico, no sentido do apoio matricial, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor. A intersetorialidade também é um aspecto ressaltado nos manuais, né? Atuar junto à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, às entidades que trabalham esporte, cultura e outras instituições de promoção social podem agir tanto no sentido de prevenção dos problemas mentais em indígenas, quanto também ao cuidado, né? Porque o cuidado às questões de saúde mental também passa por projetos em outras esferas, né, que têm interseções na área da saúde e que a gente coloca esse nome, então, de intersetorialidade, né? Então, muitas questões hoje, como a falta de acesso à terra, as condições de vida diversas, o preconceito, o racismo, as limitações de reprodução de aspectos de vida culturais, né, são problemas levantados no território e que podem ser trabalhados a partir de uma perspectiva intersetorial. Falar da transversalidade do respeito à cultura, que é uma questão básica, de como lidar com os povos indígenas, né? E aí tem essas figurinhas que estão dentro dos manuais, né? E que trazem para a gente questões importantes, né? Precisamos entender o que está acontecendo com o nosso mundo, né? Falas de indígenas que são colocados no manual,
interessantes, né? Essa é uma fala da Yolanda Makushi, né? Então a gente precisa considerar a cultura e respeito aos pontos de vista históricos, né, dos povos indígenas quando a gente vai trabalhar isso em todos os âmbitos da atenção aos povos indígenas, mas importantemente na saúde mental. Existe uma outra forma de encarar o adoecimento, né, uma outra perspectiva de encarar o adoecimento nos povos indígenas. Então, a gente precisa tentar entender isso e trabalhar conjuntamente e trabalhar numa perspectiva intercultural, com intermedicalidade. Esse foi um assunto abordado em uma outra web palestra que está no YouTube e no nosso canal do Telesaúde também, que é uma questão fundamental, que está presente também nos manuais. E as ações de cuidado, né? Quais são as ações de cuidado em saúde mental? Bom, atendimentos individuais e comunitários normalmente, né, propostos, né? Então a gente precisa fazer atendimento individual, a gente deve fazer atendimento comunitário. As visitas domiciliares são fundamentais, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Os grupos de saúde mental e bem viver podem ser aplicados no cuidado às pessoas, né, com problemas de saúde mental. Ações participativas e intersetoriais, o apoio matricial, né, que tem no seu trabalho as reuniões de equipe, as reuniões com as equipes, as discussões de caso e as construções de projeto terapêutico singular. Também, hoje se tem falado muito no apoio matricial em termos de consulta conjunta, né? Quando a gente faz uma consulta conjunta com outro profissional, a gente pode ser mais eficaz na educação permanente veiculada a partir do apoio matricial, né? Então é interessante que tenha médicos, especialistas e psicólogos também, fazendo apoio matricial, inclusive com consultas conjuntas, né, e que podem fortalecer bastante a equipe local no atendimento a outros casos que aparecem, que são colocados na comunidade. E trabalhar com vigilância epidemiológica, né? Então, me parece que os manuais que foram lançados, eles avançam bastante na questão da vigilância epidemiológica e praticamente inauguram uma nova etapa, né, em termos de informação relacionada aos processos de sofrimento psíquico e transtornos mentais na população indígena, né? Principalmente quando se refere ao suicídio e quando se refere ao uso de álcool, né? Daqui a pouco a gente vai abordar esses assuntos mais especificamente. Queria ressaltar, né, a visita domiciliar como um ponto importante, né? Muitas vezes não é algo que é enfatizado pelas equipes. Muitas equipes trabalham na perspectiva do atendimento, daquele atendimento que é feito nas escolas e que a população desce das suas casas para serem atendidas. Muitas vezes, quando a gente atende dessa forma nas aldeias, os problemas de saúde mental não aparecem. Porque não há um espaço, não há um contexto de consulta que esses problemas possam emergir, né? Então, os manuais, essa é um trecho, uma citação do primeiro manual, são atendimentos, visitas domiciliares, então são atendimentos profissionais, individuais ou familiares relacionados no ambiente doméstico dos usuários.
Da mesma maneira que a ação anterior, que é atendimento individual, essa ação visa oferecer suporte psicossocial, mas diferencia-se por criar condições para que os profissionais de saúde conheçam de maneira aprofundada o cotidiano das famílias e possam estabelecer uma relação de confiança com a população. Me parece que essa é a principal contribuição da visita domiciliar, no sentido de fazer emergir os problemas de saúde mental, porque eles criam de fato uma relação de confiança junto às famílias, junto à população. Além disso, a visita domiciliar se faz importante à medida que os profissionais são capazes de acessar famílias e pessoas que de outra maneira não acessariam o serviço de saúde. Muitas pessoas, então, não vão até a consulta, né? Muitas vezes, com a visita domiciliar, a gente acessa. Mas não pode ser aquela visita domiciliar que a gente vai, chega na porta das pessoas e pergunta se tem algum problema em casa. A gente precisa fazer isso com tranquilidade, deixando as pessoas à vontade para falar sobre a sua situação e tendo sensibilidade para conversar com pessoas em separado, individualmente, conforme o contexto que a gente encontra na visita domiciliar, né? Mas é importante a gente ter a noção de que nos povos indígenas o contato com o domicílio, com a família, às vezes é regido por regras locais e que a gente precisa então conhecer um pouco disso para poder trabalhar de uma forma mais à vontade nos ambientes, né, domiciliares, né? Então, é claro, a gente precisa pedir permissão para as lideranças para poder fazer visita domiciliar, a gente precisa fazer uma pactuação, explicar mais ou menos qual é o trabalho que a gente pretende fazer, né? A gente tem trabalhado assim no estágio rural indígena na Universidade Federal do Acre e tem dado muito certo, tem se aproximado a equipe da população, das famílias e tem feito com que esse contato mais na perspectiva do vínculo e da confiança possa se estabelecer. O apoio matricial é fundamental quando a gente lida com os problemas de transtornos mentais. O apoio matricial é feito por profissionais de referência em saúde mental e que dão apoio às ações que são desenvolvidas pelas equipes multiprofissionais, pelas equipes dos polos bases e das casais, né, nas aldeias, enfim, tanto no sentido de uma ação de assistência direta, como o suporte técnico e pedagógico das equipes. Os manuais, eles avançam bastante no sentido da criação de fluxos de notificação. Esse aqui é um exemplo da notificação de um fluxo de notificação de violência, especificando do polo base para onde é que precisa enviar as informações, né, para que essas informações sejam catalogadas de maneira adequada e que possam, né, voltar a partir da análise dessas informações, né, a partir da consolidação e da análise dessas informações. Então, acredito que a partir de agora, a partir de uma política que tem como base a informação e a vigilância, a gente possa ter dados mais reais, mais fidedignos com o cotidiano, relacionados com os problemas de saúde mental
nos povos indígenas. Atualmente, a gente trabalha muito intuitivamente, mas percebendo o que acontece no cotidiano. Mas a gente não sabe exatamente a magnitude. Mas a gente sabe que o álcool e o suicídio, por exemplo, são hoje questões importantíssimas de saúde pública. Mas em breve a gente pode ter dados mais fidedignos, né, de informação. Sobre aí vamos focar, né, na segunda parte da web palestra em dois problemas importantes, no suicídio e no álcool, que a gente tem questões importantes levantadas pelos manuais e que eu vou enfocar aqui tentando fazer um paralelo com o cotidiano. Em relação ao suicídio, tem uma citação muito interessante, né, que fala sobre o efeito contágio, que é também conhecido como efeito Werther. Na verdade, a gente sabe disso em termos dos estudos que trabalham com comunicação em saúde mental. O Goethe, um escritor alemão, lá pelo século XVIII, XIX, começou a trabalhar. Ele escreveu um livro sobre a história do Werther e que foi um personagem que se suicidou. E a partir dessa publicação verificou-se vários casos de tentativa de suicídio. Né? E aí foram estudar isso e realmente esses estudos chegaram à conclusão que quando a gente tem uma exposição inadequada e mais enfática de casos de suicídio, a gente pode ter esse efeito que nos manuais é chamado de efeito contágio, né? Esse efeito é conhecido bastante como efeito Werther. Né? Então, tem uma citação que é assim: de acordo com a literatura e ainda segundo as recomendações da OMS, uma morte por suicídio pode ocorrer em surto, né? O que também é conhecido como efeito contágio. Em outras palavras, o efeito contágio diz respeito a suicídios ou tentativas de suicídio no seio de um grupo ou de uma comunidade em um período de tempo, em um espaço restritos, acarretando um processo que pode se encadear, né? Em geral, o contágio se relaciona com a forma como uma morte, né, voluntária é percebida pelas pessoas mais vulneráveis, sobretudo se o método for conhecido e se há idealização do ato, né? Então, assim, ele traz a questão de que como a gente deve divulgar, né, casos de suicídio. A gente não deve, por exemplo, nos jornais mostrar fotos, enfatizar as formas como foram feitas. Não que a gente não deva falar sobre o suicídio numa sociedade ou com as pessoas, mas a gente deve tomar cuidado com a forma com que é feita, porque existe essa questão do efeito Werther. Né, e que isso nos povos indígenas, dentro de uma comunidade ou dentro de uma família, é reconhecidamente uma situação que traz mais vulnerabilidade. Então a gente precisa ter cuidado com isso, né, quando a gente trabalha com essa questão nos povos indígenas. Essa é uma figura também do Manual sobre o Suicídio, né, que mostra que os óbitos por suicídios acontecem mais em pessoas jovens e do sexo masculino. Mais em pessoas jovens em geral, mas com muita ênfase também em jovens
meninos, né, em pessoas jovens, indígenas jovens, né? Esse é um fenômeno que está acontecendo com toda a população, mas nos povos indígenas a gente tem aí, do que a gente tem de informação, uma ênfase grande, então, nesta população mais jovem. A gente tem aqui taxa de mortalidade por suicídio por DSEI, né, pelos distritos sanitários especiais indígenas. Então, a gente tem das as cores mais escuras aqui, casos maiores, né, incidências de mortalidade por suicídio. No Acre, a gente tem um distrito que é o Distrito Alto Purus, que, enfim, que está com uma cor mais escura e que está sobre então, um olhar mais detalhado, mais enfático, mais cuidadoso, né, das ações de saúde mental que a gente precisa tomar cuidado. E falando então sobre o contexto, né? Sobre o contexto que está envolvido com os casos de suicídio, né? E que a gente precisa explorar, tentar entender, né? Quem é esse jovem que acha que a vida não vale mais a pena? Que indígena é esse? Que lugar que ocupa no mundo de hoje, né? Que não está fácil viver, né? Onde se tem muita discriminação, onde se tem muito racismo, onde se tem muita pouca informação, né, sobre a realidade que esses povos vivem, né? Então, o que será que se passa pela cabeça, né, dessas pessoas, né? Que imagem a sociedade brasileira tem do jovem indígena, né? E que perspectiva, né, que o jovem indígena tem, né? Essa é uma questão importante a ser considerada, né? Então a gente tem aí um conjunto de fatores, né? Desde questões relacionais, questões socioculturais, perspectivas mais ligadas à cultura indígena, né? Então a gente tem, por exemplo, a passagem geracional para a vida adulta, os conflitos conjugais, conflitos geracionais também, os contextos de vida, de violência. Hoje a gente tem os conflitos de terra, né, muito importantes na Amazônia e que geram sofrimento, né? Então, o envolvimento com a sociedade envolvente, as dificuldades de inserção socioeconômica dessas populações, principalmente dos mais jovens, em um contexto muitas vezes discriminatório, que a gente precisa tomar bastante cuidado com o que a gente está fazendo. E a perspectiva indígena, né? Muitas vezes o adoecimento ele tem a ver com a questão, por exemplo, de feitiços, de espíritos da floresta, enfim, são contextos relacionados ao sofrimento, né? E aí os manuais colocam algumas questões importantes, né? Com uma impossibilidade de recuo. Hoje a gente, o que eles chamam de recuo, né? Quando a gente foi colonizando, a população não indígena foi colonizando o Brasil, isso foi acontecendo da região sudeste para o interior, né, do litoral para o interior, da região sudeste para a região norte, né, centro-oeste e norte. E as populações indígenas foram recuando para as áreas onde se tinha menos colonização, né? No Acre, por exemplo, aconteceram as correrias, o fenômeno das correrias, onde muitos indígenas foram escravizados, principalmente mulheres, e muitos foram mortos, populações inteiras foram dizimadas. E hoje a gente está nas últimas fronteiras de terra. Então, muitas populações indígenas, muitas aldeias, muitas etnias têm uma impossibilidade desse recuo, né, quando as fronteiras começam a ser ameaçadas.
e aí muito fortemente na perspectiva agrícola do agronegócio hoje em dia, né? Contexto de violência e pobreza muitas vezes acontece, tem povos indígenas que estão numa situação de pobreza extrema, né? E muitas vezes lidar com alguns povos indígenas é lidar com a desigualdade social de forma mais importante, né? É uma terra enfraquecida, uma sociedade enfraquecida, e aí tem muito da perspectiva indígena também. Nos manuais se traz assim uma ligação muito grande dos indígenas com a terra, e que muitas vezes, quando o próprio indígena considera essa terra como fraca, isso pode trazer sofrimento. Conflitos geracionais e familiares estão presentes nesse processo de sofrimento, né? Então a gente tem hoje a sociedade mudando muito fortemente. A gente me lembrar agora um caso que a gente atendeu no Rio Gregório, de um indígena jovem que estava com um quadro clínico de uma cefaleia primária que não se enquadrava muito bem nos quadros clínicos. E aí, ao perguntar para eles, né, por que eles achavam que estavam tendo a cefaleia, ao invés de vir questões relacionadas a feitiço, coisas que a gente geralmente pensa nos povos indígenas, veio o uso excessivo do celular, né, e dos joguinhos eletrônicos do celular. Então, essa é uma questão é, é, de conflito geracional que pode acontecer e que a gente tem que ter um olhar mais contemporâneo sobre isso, né? Um olhar mais cuidadoso sobre isso, porque isso pode acontecer, né? Está acontecendo na população não índia também, não indígena também, mas acontece na população indígena. Os rituais, as passagens para a vida adulta, e as relações com a sociedade envolvente que a gente já falou. Ainda na questão do contexto, a gente vê alguns estressores de vida que são importantes, que estão também nos manuais, né? Problemas interpessoais, sensação de rejeição, separação da família e amigos, né? Isso é uma coisa que a gente tem verificado muito também no cotidiano, nas nossas ações junto aos povos indígenas, né? Eventos de perda financeira, luto, problemas financeiros e de trabalho, então as dificuldades às vezes de trabalho dos povos indígenas, principalmente aqueles que não têm uma ligação mais importante com a terra, né? E hoje isso é muito presente no Nordeste, no Sul, no Sudeste, né? Então, esse contato com a sociedade não indígena em termos de trabalho às vezes pode ser dificultosa, né? As mudanças na sociedade, as rápidas mudanças políticas e econômicas, enfim, são fatores de contexto. E aí, os manuais trazem duas figuras muito interessantes, que é um passo a passo de como a gente lida, né, com pessoas com tentativa de suicídio e com óbitos por suicídio. Então tem um passo a passo que é muito interessante e na forma de infográfico, né, do que a gente deve fazer, por exemplo, quando a gente tem uma tentativa de suicídio numa aldeia que a gente está trabalhando, né? Então a primeira coisa é notificar e comunicar ao DIASE, né? É, então, fazer essa notificação. Então, é importante aí a perspectiva da vigilância. Fazer uma visita domiciliar para investigação da tentativa. Então, isso pode ser feito pela equipe multiprofissional junto com a equipe de referência em saúde mental indígena. Fazer escuta qualificada de familiares e amigos,
É fundamental escutar o que as pessoas têm para falar. Fazer um genograma, isso é uma ação que é muito importante e que pode identificar o risco, né, dentro das famílias, é, enfim, e pessoas que estão em riscos também são pessoas que estão junto com pessoas que tiveram tentativa de suicídio. Então a gente tem que identificar essas pessoas que estão em risco, né? E o genograma ajuda a gente a identificar, né? Mas a gente então tem que saber quais são esses fatores de risco. É ter um histórico familiar. O principal fator de risco para cometer o suicídio, para óbito por suicídio, é ter tentativas anteriores de suicídio, ter tido tentativa anterior. Então é fundamental a gente perguntar sobre isso, verificar a faixa etária e verificar fatores subjetivos como o uso de álcool, como conflitos afetivos, conflitos com os pais, conflitos relacionados à sexualidade, que também estão presentes hoje em dia em relação aos fatores de risco dos transtornos mentais, né? Então, a partir dessa identificação, a partir desse diagnóstico que a gente faz, que é baseado em escuta qualificada, através de visita domiciliar, através da realização de um genograma e da verificação dos fatores de risco, a gente constrói aqui no sexto passo um projeto terapêutico singular, que deve ser elaborado, se possível, pela equipe multiprofissional de saúde indígena, junto com a equipe multiprofissional e junto com familiares, né? E que possa resultar esse projeto terapêutico singular na formação de uma rede protetora para essa pessoa em risco, né? E na articulação com algum cuidador tradicional indígena para ajudar o grupo familiar. Então, a gente ter uma referência e ter uma rede protetora pactuada com estas pessoas, né, é uma questão que tem se mostrado muito, muito útil na condução, no manejo desses casos de tentativa e de ideação suicida, de risco de suicídio de modo geral, né? Hoje, psicólogos, psicólogas e psiquiatras têm trabalhado com a formação de uma rede protetora em pessoas com risco de suicídio, inclusive utilizando ferramentas como o WhatsApp, em que a gente identifique pessoas que possam estar em contato com os profissionais e que possam visitar e ver como é que essa pessoa está lidando com esse risco e se o tratamento tem melhorado, tem ajudado, e isso é uma ferramenta muito útil. Eu tive a oportunidade de utilizar a rede protetora em alguns casos de risco de suicídio com bastante sucesso. Eu identifico que é uma ação que pode ajudar muito a gente nesse cuidado com pessoas em risco de suicídio, né? Então, identificação de pontos de suporte, né? Pessoas, grupos, instituições que podem dar apoio a essas pessoas que estão em risco de suicídio, né? Esses indígenas. E aí a gente tem uma outra figura que é praticamente igual, mas para a gente lidar com um óbito por suicídio, né? Quando a gente tem um óbito por suicídio, e aí o que a gente tem de diferença nisso daqui são esses passos 2 e 3, principalmente, né? A gente começa também com a notificação, mas a gente é fundamental respeitar o processo de luto da família, investigar o óbito conforme o fluxo da verificação do óbito, né? Então, ter um olhar especial, né, e respeitoso, né, em relação ao óbito é fundamental. A partir daí, as mesmas ações são feitas: escuta familiar, escuta qualificada, genograma, identificação das pessoas em risco, elaboração do PTS,
projeto terapêutico singular e a identificação de pontos de suporte, né? Então essas figuras são interessantes da gente ter, a gente que trabalha com os povos indígenas de alguma forma, ter essas figuras aí, né, ao alcance da gente, para a gente ter esses passos bem consolidados e que a gente possa trabalhar. Falando um pouquinho sobre o projeto terapêutico singular, né? Então, o projeto terapêutico singular é algo que vem sendo preconizado a partir da Política Nacional de Humanização, do SUS, então hoje utilizado em vários contextos, que promove o trabalho em equipe também, promove um diagnóstico mais amplo. O projeto terapêutico singular, o PTS, ele parte do diagnóstico situacional, que é um diagnóstico mais amplo e que resulta em uma lista de problemas que essa família ou essa pessoa pode apresentar e há uma pactuação de ações e metas, né, que vão enfrentar os problemas diagnosticados, né? E a partir então desta definição do diagnóstico das ações e metas, se determina os responsáveis por cada ação e como é que vai ser o monitoramento, periodicidade, quem é o responsável pelo monitoramento desse projeto, né? É uma ação preconizada aí pelos manuais de saúde mental e que pode ajudar a gente nesse processo de cuidado. O genograma, né, é trazido pelos manuais como um genograma adaptado, né? Claro que a gente pode utilizar o genograma como a gente conhece, né? Para quem ainda não é familiarizado com genograma é como se fosse um mapa da família e que vem lá, né, que vem lá do heredograma da genética, mas que foi adaptado pelos contextos que trabalham com família, medicina de família, terapia de família, para se ter uma clareza maior de um diagnóstico da família, né? De como é que está constituída essa família, que problemas ela tem, né? Ela está vivenciando. E aí a gente tem, então, aqui um genograma adaptado, que é trazido pelo manual, pelos manuais, né? E que podem... aqui, por exemplo, a gente tem frente a um óbito, né, por suicídio, né, de uma pessoa indígena com 13 anos, né, e que tem uma mãe que está gestante atualmente, é alcoolista, e que tem um pai alcoolista também, né, importantes fatores de risco, e que tem um irmão de 11 anos, né, que tem uma cunhada, né, enfim. Tem um irmão de 17, de 11 não, estou aqui com uma visão meio prejudicada. Uma cunhada de 19 anos, né, que tem enfim, que tem duas tentativas pós-óbitos, né? Então aqui tem essa outra aqui de 28 anos, né, que tem um conflito com a irmã, né? Traição do marido, são fatores de risco importantes, né? Então traz pessoas que estão ligadas à pessoa que morreu, por exemplo, essa irmã que ameaçou se matar já, e tem outros irmãos mais novos aqui que podem estar em risco, né? Então, essa identificação de pessoas em risco através do genograma pode ajudar a gente bastante nessa caminhada, no sentido de prevenir outros casos de suicídio e lidar também com o risco de suicídio de uma pessoa, né? E aí está a rede protetora, né, que a gente pode desenhar, né? Inclusive que a gente faz com a própria pessoa, né? A própria pessoa indica quem pode entrar na sua rede protetora, que podem ser familiares, podem ser amigos, podem ser profissionais, podem ser pessoas que o sujeito conhece, enfim.
essa rede protetora pode ajudar a gente bastante no sentido de efetivar um projeto terapêutico singular que seja é, é, mais efetivo no a gente lidar com o suicídio. E as ações de prevenção ao suicídio, né? É, a gente tem as ações de prevenção mais gerais, né? Que é a articulação com as práticas tradicionais. Hoje isso está sendo muito importante em alguns povos do Acre, né? O resgate à cultura, né? Tem sido uma ação de promoção e de prevenção que pode fazer diferença e que tem mostrado como é que a gente pode andar com isso em povos com maior nível de vulnerabilidade. Né? Práticas esportivas, rodas de conversa, identificação e reunião com cuidadores indígenas, ações propostas pela própria comunidade para fortalecer a mobilização social e protagonismo na comunidade, isso pode ajudar muito também, né? E as ações de prevenção específicas do suicídio que podem ser feitas através de educação de saúde nas escolas com temas sobre emoção, autoestima, projeto de vida, juventude, nas escolas indígenas, isso pode ser um ponto aí de prevenção, né, que a gente pode lidar. E como lidar com uma pessoa em risco, então, né? Como lidar com uma pessoa em risco de suicídio, né? A primeira coisa é achar um lugar adequado, tranquilo e com privacidade para ter uma conversa boa com essa pessoa. Isso é possível. É possível a gente achar esses lugares, inclusive nas aldeias, né? A gente já teve essa experiência de achar um lugar adequado e tranquilo, privativo, que a gente possa ter conversas reservadas, né? E no caso, então, com pessoas de risco de suicídio, esse tempo, ele é o tempo necessário. Então, o ideal é que a gente possa ter esse tempo necessário para que a pessoa possa ser ouvida efetivamente. Quando a gente lida com uma pessoa em risco de suicídio, não dá para a gente ter uma perspectiva de produção de tempo que a gente geralmente tem no Sistema Único de Saúde. Muitas vezes a gente tem que mudar o nosso planejamento, né, quando a gente está com uma pessoa em risco de suicídio. E a gente precisa avaliar o estado mental atual e os pensamentos sobre morte e suicídio. Uma ideia equivocada é aquela ideia que se a gente falar sobre suicídio, a pessoa pode tentar. Na verdade, a pessoa já está com esse pensamento as perguntas sobre isso podem colocar a pessoa para falar um pouco sobre isso e para explicitar a situação atual, né? Qual é o plano suicida atual? Se a pessoa já está pensando, se a pessoa está só pensando em se matar, ou se ela já sabe como, tem algum planejamento, já sabe como, que material utilizar, já sabe o dia, já sabe a hora, enfim. Muitas vezes as pessoas já têm esse planejamento e acessar esse planejamento, perguntar ativamente sobre a presença ou não desse planejamento, sobre materiais, pode salvar a vida das pessoas, porque a gente pode fazer com que as pessoas se desfaçam, por exemplo, de materiais, né? Eu, por exemplo, já tive oportunidade de uma pessoa estar com uma corda dentro de casa e que depois da conversa a pessoa se comprometeu a dar essa corda, né, para a irmã, enfim. E também já tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que primeiro falou que não tinha nenhum material e que no final da consulta a pessoa admitiu que tinha material e que estava presente na hora e eu pedi para ela me dar, que era uma gilete,
E ela acabou me dando esse material e se desfez naquele momento, né? Enfim, a gente pode ter ações importantes, né? Quando a gente está lidando, né? E atuar em redes de apoio social. A família, amigos são fundamentais nessa hora. A gente não deve simplesmente e individualizar e apenas individualizar, mas a gente deve trabalhar com a pessoa no sentido de envolver família e amigos, né, na medida do possível nesse cuidado. Então, como lidar com uma pessoa em risco, né? Essa é um quadrinho também presente no manual, né? A melhor maneira de descobrir se uma pessoa tem pensamento de suicídio é perguntar para ela. Ao contrário da crença popular, falar a respeito do suicídio não coloca a ideia na cabeça das pessoas. De fato, elas ficarão muito agradecidas e aliviadas de poder falar abertamente sobre os assuntos e questões com as quais estão se debatendo, né? Mas como perguntar? Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de como perguntar, né? Às vezes não é fácil perguntar. Então a gente pode ir aos poucos se aproximando disso, né? Desde perguntas mais gerais, se sente triste, né? Se sente que ninguém se preocupa com você, até chegar a vida não vale mais a pena e chegar no ponto do suicídio, né? É claro que isso depende muito do que for apresentado, depende muito da habilidade, da experiência do profissional, mas se a pessoa se sente insegura, vale a pena seguir esses passos, né? Inicialmente, e aos poucos colocando as questões até chegar no ponto do suicídio, e aí sim, a partir disso, perguntar abertamente, o senhor ou a senhora, ou você já pensou em suicídio? Está pensando agora? Está planejando fazer? Que material? Quando? Né? Então isso avalia a gente em termos do risco de suicídio. E como lidar, então, mais uma vez, como lidar? O que fazer e o que não fazer? O que fazer? Ouvir, mostrar empatia e ficar calmo, né? Não sair desesperado chamando os profissionais da área psi, como eu já vi acontecendo no internato, a pessoa sair correndo, né, só porque uma outra pessoa chorou no ambulatório, né? Então, na verdade, ficar calmo, né, ser afetuoso e dar apoio, leva a situação sempre a sério, nunca assim com desdém, achando que a pessoa não vai cometer suicídio, né? Perguntas sobre transtornos, sobre tentativas anteriores, isso é fundamental, o maior fator de risco. Explore as outras saídas além do suicídio, então perguntar especificamente. Pergunte sobre o plano de suicídio. Ganhe tempo, às vezes faça um contrato. Então as pessoas, às vezes, num primeiro momento, a gente pode fazer uma pactuação e marcar para a pessoa voltar no dia seguinte, por exemplo, né? E fazer uma pactuação. Olha, eu quero conversar com você amanhã. Eu quero pactuar que até amanhã você não vai cometer suicídio para a gente poder conversar aqui, né? Então isso é possível. Identificar outras formas de dar apoio emocional, remover os meios, se possível, faca, corda, tome atitudes, conte a outros, consiga ajuda, né? Enfim, às vezes a gente precisa acionar pessoas da família, né? Então conte com essa ajuda, né? Se o risco é grande, fique com a pessoa. Isso é importante. Se existe um risco iminente, a gente precisa ficar com as pessoas e muitas vezes a gente precisa internar as pessoas que estão em risco iminente, né? E o que não fazer? Ignorar a situação, ficar chateado, envergonhado, em pânico, falar que tudo vai ficar bem, desafiar a pessoa a continuar em frente, fazer o problema parecer trivial, ou seja, banalizar esse problema do suicídio. Isso a gente não deve fazer. Dar falsas garantias, jurar segredo,
e deixar a pessoa sozinha nesses casos, né? Então isso a gente deve tomar cuidado. Então, quando a gente fala de suicídio, tem uma série de coisas aí. Esse infográfico do manual é um infográfico muito interessante, que a prevenção do suicídio em saúde mental indígena é uma conquista, né? Então, primeiro, respeitar a especificidade de cada cultura. É, é, a nossa cultura dos profissionais de saúde em relação ao suicídio passa a mensagem: não fale do seu sofrimento, quando na verdade estou falando da cultura em geral brasileira, por exemplo, a gente não falar desse tipo de sofrimento, é a cultura que a gente tem. E aí a gente precisa pensar nisso e saber um pouco de como lidar com isso, né? Não divulgue fotos de suicídio, nem métodos utilizados. Vamos lembrar do efeito Werther, o efeito contágio. Verificar os grupos de risco, né? Então, os maiores grupos é a pessoa que já fez uma tentativa, os familiares, né? Então, lembrar que os familiares, muitas vezes a aldeia é uma grande família. A gente acabou de mês passado, a gente foi numa aldeia em que a aldeia inteira é uma família. A gente fez o genograma da família, da aldeia inteira, junto com o povo, e foi bem legal, né? O fator falar é o melhor caminho para a compreensão, né? Então a gente, a gente não deve evitar falar sobre isso, né? Quem pensa em se suicidar se sente isolado às vezes, tem receio de se abrir com os outros. O maior risco, então, é não perguntar, né? E é uma forma de abandono. É, E como é que então a gente deve falar? A gente deve falar ouvindo, tendo disponibilidade, sentir, né, o outro, não julgar, não pressionar, né? E nesse caso, os segredos não ajudam. Então, envolver, mas sempre falar abertamente com os outros nesse envolvimento é fundamental, né? Então, esse foi um gráfico bem interessante. E aí, falando mais rapidamente, até porque o manual não traz um conteúdo tão robusto quanto na questão do suicídio, mas falar um pouquinho sobre a questão do álcool, né? Então, o álcool hoje é um problema sério nas comunidades indígenas, mas a gente precisa ter as formas de lidar, que geralmente são formas que devem considerar a especificidade dos povos, devem considerar a especificidade daqueles, né, daquele povo, né? Tradicionalmente, os rituais ou festas onde se consumia bebida, a bebida alcoólica fermentada, né, duravam dias e terminavam quando a bebida acabava. Então é normal, assim, e tradicional algumas comunidades utilizarem, por exemplo, o que a gente chama no Acre de caiçuma, o que os índios acreanos chamam de caiçuma, né, que é uma bebida fermentada e que à base de macaxeira, né, e que os efeitos são os mesmos, né? Mas o uso é geralmente um uso ligado a rituais, ligado às festas, ligado às questões mais tradicionais indígenas, né? E que muitas vezes agora, né, na verdade não só agora, mas né, historicamente já, né, a partir, né, do processo de colonização, o álcool entrou nas comunidades tradicionais de uma forma não tradicional, né, através dos marreteiros. Então, muitas vezes a gente tem um consumo de bebida alcoólica industrializada e muitas vezes até daquelas inadequadas para consumo, como o álcool, que no Acre a gente chama de álcool cabeça azul, né, que é o álcool industrializado para limpeza, enfim. É,
E muitas vezes a gente vê o consumo de gasolina, né, de outras, enfim, de outras substâncias que podem ser muito deletérias para alguns povos, né? A gente tem verificado o uso de gasolina por alguns povos, álcool destinado a combustível, enfim. E aí, o monitoramento do uso prejudicial ao álcool tem algumas perguntas que devem ser feitas pelos profissionais. Lembrar que as ferramentas tradicionais que a gente utiliza para lidar com a questão do álcool individualmente, principalmente individualmente, como o teste CADE e o teste Audit, eles não têm uma validade para a população indígena. Estudos têm mostrado que as perguntas que são feitas para a população não indígena, nesses testes, o CADE e o Audit, não são aplicáveis aos povos indígenas, por isso ainda não estão validados, ainda não existe um questionário validado. Mas algumas perguntas devem ser feitas pelos profissionais, né? Se a questão da bebida alcoólica é um problema na sua aldeia, então isso pode levantar e pode fazer com que as pessoas reconheçam esse problema como um problema, né? E atuem, né? E contribuam para uma atuação em um programa, por exemplo. Existem experiências relatadas na literatura de programas específicos em aldeias específicas, utilizando conhecimento tradicional, utilizando entidades da cultura tradicional dos povos indígenas, né? Então, que podem ajudar muito, né? Não existe uma receita de como lidar com a questão do álcool em comunidades indígenas. Então, é fundamental que a gente crie primeiro essa ideia de que é realmente um problema, né? E se sim, por que a questão da bebida alcoólica é um problema na sua aldeia e desde quando? Né? Então, aí a gente vai para as questões que estão envolvidas. Né? A gente sabe que as populações que têm mais contato com a população, com as comunidades não indígenas, têm um contato maior com as bebidas alcoólicas e têm um consumo mais ocidentalizado, vamos dizer assim, em termos de bebida alcoólica, né? Industrial. Né? Aí também tem a pergunta por que acontece esse problema na sua aldeia? Então, assim, então, por que que é um problema e por que que isso acontece? Né? Por que que acha que isso acontece? Desde quando? E que soluções podem ser pensadas para enfrentar o problema? Então, essa é uma pergunta que não deve ser respondida rapidamente, deve ser trabalhada em termos de um processo de parceria entre as equipes e as comunidades. Se a gente encontra uma comunidade em que o álcool é um problema importante para a aldeia, essas soluções devem ser buscadas conjuntamente, devem ser planejadas conjuntamente entre as equipes e os povos os povos indígenas, né? As pessoas. Então, há que se ter um protagonismo, né, dos povos indígenas nesse processo. Né? A gente não consegue ações efetivas se a gente implanta ações de cima para baixo, restritivas, impeditivas, pura e simplesmente em relação aos povos. Né? A gente precisa enfrentar o problema junto. Né? E aí tem essa questão que a gente já está caminhando para o final da web, mas tem essa questão que o manual traz como uma coisa específica em relação aos povos indígenas, né? Então tem essa coisa da vigilância do consumo prejudicial de álcool. Então a vigilância em relação ao álcool, a vigilância epidemiológica em relação ao álcool,
levam em consideração essa definição, o consumo prejudicial de álcool. E aí, como é que os manuais definem? Né? Define um consumo prejudicial de álcool um padrão de consumo persistente de substâncias que provocam efeitos adversos. Então, que efeitos adversos são esses? Consequências individuais ou coletivas, né? De saúde, sociais ou espirituais, diretamente relacionadas ao uso de álcool. Por exemplo, violência doméstica ou comunitária, conflitos com a polícia, dificuldades com dinheiro, negligência ou abandono de crianças, adoecimentos físicos ou comportamentais relacionados ao álcool e outras que podem causar danos aos usuários ou a terceiros. Isso faz parte, então, da definição, né? Que são esses efeitos adversos. Então, para a gente anotar, notificar, né, por exemplo, uma pessoa, né, o uso de álcool, a gente tem esse indicativo no manual, né, o consumo prejudicial de álcool. Uma pessoa em consumo prejudicial de álcool é aquela que tem um padrão de consumo persistente, ou seja, aquele padrão em que, independente da frequência, ele é persistente, né? E que provoca efeitos adversos. Essa é uma questão importante. Né? E aí o manual coloca identificar somente as pessoas que têm consumo prejudicial de álcool e que tenham demandado à equipe algum cuidado relacionado ao uso de álcool. Então, isso é uma questão que é colocada e, de certo ponto, é controversa. Na verdade, a gente tem aqui uma perspectiva do respeito, sim, né? Que a pessoa ou familiar, né, demande à equipe algum cuidado relacionado ao uso de álcool, mas também a equipe pode perceber e pode identificar, né, quando isso está acontecendo e as consequências disso, né? Então, essa um grifo aqui foi dos autores dos manuais, né? Uma questão aqui que pode ser controversa em relação ao manual, porque a equipe pode perceber também, né? E pode identificar essas pessoas no sentido de acompanhar, né? No sentido de apoiar esta pessoa no sentido no que ela precisar em termos de lidar com esse problema. Né? E aí tem um manual específico sobre vigilância dos medicamentos psicotrópicos que é muito voltado para a questão do fluxo de vigilância. Né? Mas aí eu trouxe essa fala aqui, que é uma fala muito interessante em relação aos psicotrópicos, né, na população indígena, né? Porque o psicotrópico ele não deve ser utilizado de uma forma banal para tratar sintomas e ao mesmo tempo quando ele é preciso utilizar a gente pode lançar mão dele, mas quando é necessário. Acontece que tanto em um ponto como no outro, né, a gente tem problemas que podem aparecer. Né? Então, essa caixinha do manual, né, ela é interessante porque ela traz um ponto que às vezes a gente não considera. Né? A relação entre o profissional de referência e o usuário, que faz uso de medicamento psicotrópico, e sua família deverá ser sempre horizontal e dialógica, respeitando as opiniões de ambos. Em nenhum momento esta relação poderá ser impositiva, por mais que os usuários e sua família não concordem com o uso da medicação, o profissional de referência nunca deve forçar o seu uso. Nesses casos, deverão ser discutidas com o usuário e a família as melhores formas de solucionar a questão ou encontrar formas alternativas de cuidado.
Então traz essa questão, né, da gente não impor condições. Isso, eu acredito que isso esteja presente em vários campos da saúde indígena, por exemplo, na imunização, né, e que eu acho que a gente precisa tomar cuidado, né, assim como no respeito à cultura, enfim. E aí, trazer algumas fotos para a gente terminar, né, que são fotos aí que tem a ver com a prevenção do uso de suicídio, né? A questão das terras indígenas, né, que hoje estão sendo, de certa forma, atacadas pelo governo federal, né, e que a gente precisa batalhar, né, para que essas conquistas não sejam perdidas e entendendo que essa questão é uma questão que tem relação com o adoecimento, né, das populações, né? Então, as terras indígenas devem ser consideradas nesse processo. Aqui está a terra indígena do Rio Gregório, né, dos Iauanauá, Rio Gregório. O resgate da cultura, né, o resgate da cultura indígena tem sido um dos fatores que mais previne, que tem mostrado mais é, uma autodeterminação positiva, né? Elevado a autoestima, e também os povos têm se sustentado a partir disso. No Acre tem vários exemplos de estágios de vivência que são feitos em comunidades indígenas e que as comunidades indígenas ganham com isso e podem resgatar sua cultura, podem atuar em segurança alimentar, em saneamento básico. A gente tem observado isso nas aldeias. Então, o resgate da autoestima das populações indígenas através da cultura me parece que tem sido um ponto contemporâneo e que tem atuado na prevenção, né, de saúde mental, dos problemas relacionados à saúde mental de forma importante, né? O respeito aos rituais, o retorno aos rituais. Esse é um ritual de uso da ayahuasca no Acre, né? Enfim. Então, o resgate da cultura, o resgate da música, da dança, isso tem trazido aos povos uma maior autoestima e uma maior fortaleza, uma maior capacidade de resiliência de lidar com esses contextos mais vulneráveis, né, que a gente às vezes apresenta, né? E para ir finalizando, a própria capa do manual mostra o caminho que se deve seguir, né, nesse sentido, né? A gente precisa ter na atenção diferenciada, né, que é tão falada e tão, às vezes, difícil de ser concretizada na prática, mas aqui estão as pistas, né? O diálogo intercultural, com a troca de saberes, o resgate das práticas tradicionais indígenas, com o fortalecimento da comunidade, o protagonismo dos indígenas no seu processo de cuidado, de produção de saúde, onde exista um acolhimento por parte da equipe, um fortalecimento do vínculo e que promova a autonomia e bem viver, né? Promovendo o bem viver dos povos indígenas, a gente é capaz de prevenir, então, esses problemas de saúde mental. E aí, aqui os links para os manuais, é claro que não dá para clicar daí, né, do aparelho, mas eu deixo aqui, depois essa apresentação vai ficar disponível no YouTube, mas hoje a gente tem acesso aos links em PDF dos manuais, então tá na internet para que qualquer um possa baixar
e utilizá-los na prática, né? E terminar com esse olhar de um menino Xenenaua, e que um olhar alegre e, quem sabe, otimista para o seu futuro, né? E que a gente possa ajudar esse menino a ter sua plenitude de vida, né? De cidadania, né? De vida em comunidade, de vida em sociedade, e a gente possa dar a esses povos, proporcionar, ajudar a proporcionar, né? Ninguém dá nada a ninguém, mas ajudar a proporcionar uma efetiva cidadania e um efetivo respeito que esses povos merecem, né? Então, eu vou terminando por aqui e fico aberto aí a perguntas aqui na caixa de bate-papo, perguntas, comentários, enfim. Lembrando que quem participou, quem está aí acompanhando, tem um link para o certificado, então um formulário rápido que se preenche no Google Forms, né? Então, se quiserem, podem colocar alguma pergunta aqui no bate-papo, mas eu já vou começar primeiro agradecendo a participação das pessoas dos nossos pontos focais nos municípios, né, que sempre estão presentes com a gente nas web palestras. Agradecer também aos nossos alunos e alunas, né? Estou vendo aqui a Ana Luzia presente, a Jaque presente também, as pessoas que participaram das nossas andanças de estágio rural indígena, né? Enfim, amigo Osvaldo, nesse trabalho que a gente está tendo em relação aos povos indígenas, né, que acabou de colocar aqui um comentário, né, sobre a web. Temos uma pergunta aqui, uma dúvida da Érica. Legal, Érica. Queria saber se você ficou na dúvida em relação aos testes. O nome, a dúvida em relação aos testes em relação ao álcool, se for em relação ao álcool, o teste CADE e o teste Audit. Eu vou escrever aqui na caixa de bate-papo, né? E aí você pode pesquisar na internet, né? Porque isso é muito utilizado na atenção primária, para a gente lidar com o alcoolismo, né? Com os problemas relacionados ao álcool, né? Então, o teste CADE e o teste Audit. O teste CADE ele é de fácil realização, são 4 perguntas que são feitas e que trazem para a gente uma ideia de risco de dependência, né? O teste Audit um pouco mais específico em relação à questão de dependência, né? Coloquei aqui na caixa de bate-papo aqui. Enfim, agradecer também a presença das pessoas, né, enfim, de outros estados que estão aqui também. Estou vendo aqui que tem né, pessoas, que tem indígenas presentes aqui na sala também. É muito interessante a possibilidade da gente ter, né, a gente tem aqui a presença da Maiuzi Carajá, né, acho que não sei se é assim que pronuncia, mas muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Acho que a gente é a segunda web palestra que a gente faz em relação à questão de saúde indígena, que é uma questão que a gente tem se debruçado hoje na prática em relação na UFAC, né? Eu e o professor Osvaldo temos nos debruçado um pouquinho sobre isso, participamos, organizamos a disciplina optativa do curso de medicina da UFAC
de saúde indígena, e hoje a gente tem a possibilidade de trocar ideia também com o curso de nutrição, né, a partir do próximo semestre. Enfim, se alguém tiver alguma pergunta, né, continuamos aqui. Lembrando que essa é uma web palestra dentro do canal de saúde mental. A gente tem, nosso canal de saúde mental tem, a gente tem uma web palestra por mês no canal de saúde mental, né? E que tem sido assim desde abril, né? Então a gente já fez aí 9 web palestras relacionadas à saúde mental. Todos estão no YouTube, né? Quem quiser baixar lá no YouTube, assistir, pode entrar no canal do Núcleo de Telesaúde Acre, no YouTube, né, e que estão lá todas as nossas web palestras. Convido também o pessoal a visitar o site do Núcleo Telesaúde Acre, que hoje está bem interessante, com a parte de teleconsultoria, com a parte de teleeducação bem estruturadas, né? Então, convite aí para as web palestras da semana que vem. A gente vai ter 2 web palestras sobre dengue. Uma na perspectiva da clínica e a outra da perspectiva da vigilância epidemiológica. Então, já convido todos a participarem das webs. Então, Mauíse, agora Mauíse, talvez eu tenha problemas nessa pronúncia, mas colocou aqui um comentário muito legal, sua presença, né? Eu que agradeço pela exposição sobre o tema trazido para nos refletir, e continuar com esse trabalho. Aqui estamos pesquisando o mesmo tema, né? Enfim, minha sobrinha está pesquisando mestranda Direitos Humanos, Tijuque, Carajá. Muito legal, muito legal. Se a gente puder ter algum tipo de interação, fica o meu e-mail está aqui na tela, né? Aí a gente fica à disposição também para poder trocar ideia, né? Na verdade, a gente quer aprender muito mais do que, né, do que ensinar. Na verdade, a gente aprende, ensina toda hora, né? Mas quando a gente viu o lançamento desses manuais, a gente achou importante fazer uma web trazendo esses manuais, porque nem sempre o manual sai da gaveta ou do armário, né? Então, a gente trazer esse manual para ser comentado, para ser explicitado do que esse manual traz, eu acho que é interessante. E as pesquisas são muito importantes nesse tema, né? Então, querendo trocar alguma ideia, pode acessar aqui o e-mail e a gente troca uma ideia também. Se vocês quiserem ir ao Acre, né, já fiquem à vontade. Não sei se vocês são ou estão no Acre, mas se quiserem ir ao Acre, né, a gente pode tentar, né, fazer isso. Então, gente, meu tempo já está aí. A Érica coloca aqui. Adorei a temática, super relevante em termos da interação interética, da maneira complicada para os povos indígenas. Acho que uma coisa importante está na outra web que está no YouTube, viu, Érica? Sobre os distritos sanitários especiais indígenas, a gente fala um pouquinho mais sobre essa perspectiva interétnica, intercultural, que pode ser colocada. O Antônio Carlos também coloca a mensagem aqui. Muito bom. Se a gente puder contribuir realmente, né, para o melhor cuidado com os povos indígenas, acho que é isso que a gente quer, né?
Gente, né, vamos parando por aqui. Vamos agradecendo a presença de todos. Vamos dando por encerrada a web palestra de hoje, desejando para todos, né, um bom final de semana e, por que não, já que essa é a minha última web palestra do ano, né, desejar boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo e que 2020 a gente, né, tenha um ano melhor e que a gente possa avançar, né, no sentido da construção da nossa saúde, do SUS público, gratuito, de qualidade, né, que a gente possa ter uma vida melhor. Grande abraço a todos, né, e até a próxima.